Essa semana, Lula deu sua declaração mais contundente até o momento sobre o conflito entre Israel e Hamas. Ele comparou as ofensivas israelenses em Gaza com o Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Essa fala teve grande repercussão, tanto interna quanto externamente. Mas afinal, qual é o posicionamento do Brasil nesse conflito? Nesse vídeo, vamos relembrar alguns momentos-chave que ajudam a entender a cada vez mais delicada relação entre Brasil e Israel. O Brasil exerceu um papel importante no início dessa história, considerando que o país presidiu a sessão da ONU que aprovou a criação do Estado de Israel. Desde então, o Brasil sempre se manteve em posição de neutralidade e mediação, apoiando a existência de dois estados, um palestino e um judeu. Durante o governo Bolsonaro, houve uma aproximação significativa entre Brasil e Israel devido ao alinhamento ideológico entre os dois governos. Já durante o governo atual, o cenário se modificou. O presidente Lula condenou rapidamente os ataques do Hamas a civis em Israel, que deu o pontapé inicial à guerra em 7 de outubro, mas foi adotando um tom cada vez mais crítico à resposta do governo israelense diante do agravamento da crise humanitária. A primeira declaração de Lula sobre o conflito ocorreu no mesmo dia do primeiro ataque do Hamas. Ele classificou o ato como terrorismo nas redes sociais, mas não citou o Hamas nesse primeiro momento. No dia 16 de outubro, o Brasil, que na época ocupava a presidência do Conselho de Segurança da ONU, propôs uma resolução sobre o conflito que condenava expressamente os ataques do Hamas, pedia a libertação de reféns e incentivava o envio de ajuda humanitária para a região. A proposta foi vetada pelos Estados Unidos por não reconhecer o direito de Israel de se defender. Foi somente no dia 20 de outubro que Lula chamou o Hamas de terrorista pela primeira vez e classificou a reação de Israel como insana. A declaração foi feita durante a cerimônia dos 20 anos do Bolsa Família. Fico lembrando que 1.500 crianças já morreram na faixa de Gaza. 1.500 crianças que não pediram para o Hamas fazer o ato de loucura que fez de terrorismo atacando Israel. No dia 13 de novembro, Lula voltou a causar polêmica ao equiparar a resposta de Israel aos ataques do Hamas. A quantidade de mulheres e de crianças que já morreram e a quantidade de crianças desaparecidas, a gente não tem conhecimento em outra guerra. Nessa guerra, sabe, depois do ato provocado, eu digo ato de terrorismo do Hamas, que provocou um ato, as consequências da solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi a do Hamas, porque eles estão matando inocentes, sabe, sem nenhum critério. Em 14 de novembro, Lula acusou Israel de querer ocupar Gaza. A fala foi na tradicional transmissão semanal Conversa com o Presidente. É preciso que a gente tome uma outra atitude, é preciso, sabe, que a ONU convoque alguma coisa especial, porque essa guerra, do jeito que vai, ela não tem fim. Não tem fim. Eu estou percebendo que Israel parece que quer ocupar a faixa de Gaza e expulsar os palestinos de lá. Em 21 de novembro, Lula mencionou o assunto novamente, dizendo que a guerra era consequência da falta de um lar seguro para os palestinos. Não podemos esquecer que a guerra atual também decorre de décadas de frustração e injustiça representada pela ausência de um lar seguro para o povo palestino. Em 1º de dezembro, durante uma viagem pela Arábia Saudita, Lula deu uma entrevista a uma rede de TV local e disse que Benjamin Netanyahu é extremista e que faltou sensibilidade ao presidente americano Joe Biden, que, segundo ele, não trabalhou para impedir o conflito. Em 18 de fevereiro, veio a fala mais contundente. Durante entrevista coletiva em viagem à África, Lula disse que as ações militares de Israel na faixa de Gaza configuram um genocídio e ainda fez um paralelo com o extermínio de judeus promovido por Adolf Hitler. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. No entanto, é importante lembrar que os posicionamentos do presidente estão longe de ser uma unanimidade internamente. Lula foi muito criticado, principalmente por líderes da oposição, que desde o início do conflito têm se posicionado de forma favorável a Israel. Olha, a imagem do Brasil fica extremamente arranhada. O Lula é, sem sombra de dúvidas, uma vergonha para o nosso país. Comparar o Estado de Israel, o Estado judeu, a Alemanha nazista, a Hitler, é a coisa mais imbecil que alguém pode fazer no cenário diplomático. Sinceramente, eu pergunto ao ouvinte, o quão idiota você tem que ser para chamar o Estado judeu de nazista?
É uma falta de senso, é uma falta de tato, mas é um reflexo de um antissemitismo contínuo que se apresenta nos quadros do PT. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a se reunir com parlamentares da oposição e com o embaixador de Israel, Daniel Zohar, no dia 7 de novembro. Essa atitude de Bolsonaro foi repudiada pelo governo e a Embaixada de Israel chegou a emitir uma nota dizendo que somente parlamentares foram convidados para esse evento. Essas manifestações de lideranças políticas mostram que, apesar do posicionamento histórico do Brasil voltado para a neutralidade, a aproximação com um lado ou com o outro pode variar de acordo com o alinhamento ideológico do governo em questão. Como ficarão as relações diplomáticas entre Brasil e Israel a partir de agora? Para acompanhar os desdobramentos, se inscreve aqui no canal e não deixe de acompanhar também o portal e as redes sociais de O Tempo. Até a próxima!